Briga de vizinhos. Homem suspeito de matar motoboy é julgado em Três Pontas, no sul de Minas. Eu espero que o juiz seja justo, que os jurados sejam justos e que a justiça de Deus seja melhor para todo mundo. Abril marrom. Em Juiz de Fora, mutirão faz mais de 300 exames em moradores com problema de visão. Hoje a gente tem uma triste estatística e no Brasil mais de 1.200.000 pessoas cegas, sendo que 80% dessas doenças poderiam ser evitadas se tivesse feito o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. E uma polêmica. Sociedade Brasileira de Pediatria aponta que em Minas Gerais faltam quase 200 leitos de UTI neonatal. Todo dia eu tenho que recusar vagas para crianças partos, E que a criança precisa de CTI. Isso, do ponto de vista ético, dói muito. Olá, boa noite para vocês. O Mais Notícias desta terça-feira começa falando do julgamento de um homem acusado de matar o vizinho em Três Pontas, no sul de Minas. O julgamento terminou agora há pouco e ele foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Acompanhe comigo. O réu Alessandro Pereira dos Reis, de 45 anos, chegou ao Fórum de Três Pontas por volta de 9 horas da manhã. A sessão do júri que iria decidir o futuro de Alessandro começou com mais de meia hora de atraso. Ele é acusado de matar o motoboy Renato Batista, de 28 anos, durante uma briga no ano passado. A família da vítima lotou o plenário do júri. Eu espero que o juiz seja justo, que os jurados sejam justos e que a justiça de Deus seja melhor para todo mundo. Só queremos justiça. Renato foi morto no dia 27 de julho de 2016. Os dois eram vizinhos. No dia do crime, por volta de meia-noite, Renato estaria dando uma festa e o som estava alto. Luciano foi até a casa do Renato pedir para que ele abaixasse o volume. Os dois então começaram a discutir. Alessandro sacou uma arma e teria dado um tiro na nuca da vítima, que morreu na hora. Em seguida, ele fugiu. Segundo a família do motoboy, nos últimos meses, os dias têm sido difíceis. É muito difícil, porque eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de um pai, de um filho. Davi tinha 6 meses na época e aquilo era tudo pro Renato. Aquele filho, ele queria acompanhar o filho tudo, jogar bola, acertar pipa, fazer esses sonhos, Então aí vem uma pessoa do nada e tira esse sonho dele e do meu filho. No julgamento, a primeira a depor foi a mulher de Alessandro. Durante o interrogatório, ela disse que eles já moravam na casa há mais de 18 anos e que nunca tiveram problemas até Renato se mudar para a região. Ao todo, 5 testemunhas de defesa foram interrogadas. Teve muita mentira ali, falando que o Renato fazia ano que morava na casa. Não tinha como, porque a gente ficou juntos 6 meses. Ele incomodava não só o Alessandro, mas como todas as famílias ao redor da residência dele. E esse fato que aconteceu com o Alessandro poderia acontecer com qualquer outro. A imprensa pôde acompanhar, mas não fomos autorizados a gravar imagens dos jurados e o áudio da sessão. Alessandro foi o último a ser interrogado. Durante 1 hora, ele respondeu às perguntas do juiz e dos advogados. O acusado disse que não tinha intenção de matar Renato, que levou a arma apenas para defender a mulher, que, segundo ele, estava sendo ameaçada. Diante da emoção, diante do episódio de que a vítima teria agredido a esposa dele, ele apenas sacou a arma no intuito de afastar a vítima dos fatos, definitivamente. E a vítima não afastou. Ela, mesmo ciente da arma, ela tentou agredi-lo, tentou tomar a arma dele, inclusive, razão do disparo. Acidentalmente. Alessandro também alegou que a arma usada no crime era de família e que não se lembra o que fez com ela depois de atirar em Renato. Depois do crime, Alessandro se mudou para São Paulo, onde era gerente de um estacionamento. Ele foi preso em setembro do ano passado. Ele trabalhou em São Paulo, ele viveu uma vida normal, como outro cidadão, não foi incomodado por ninguém nesse período, o intuito exclusivo de manter
a sua família, sustentar a sua família como ele sempre fez. Renato deixou um filho. A criança também estava no plenário do júri e ficou no colo da mãe. Durante o depoimento de Alessandro, a mãe da vítima leu a Bíblia. Alessandro foi a última pessoa a ser ouvida. Isto porque o Ministério Público decidiu dispensar as 5 testemunhas de acusação. A alegação foi de que o depoimento delas, neste momento, não acrescentaria em nada e que já existem provas suficientes para pedir a condenação do acusado. Nós entendemos que o depoimento que elas já prestaram na fase inicial, na fase sumária, em juízo, já serve de elemento para a gente pedir a condenação do acusado. Então a gente acha muito desgastante e repetitivo, desgastante e cansativo até para o próprio jurado repetir a prova que já existe dentro do processo. Então, desnecessário. A decisão do Ministério Público foi questionada pelo advogado de defesa. O Ministério Público se acovardou hoje e não trouxe as testemunhas, segundo ele, que teriam visto os fatos. E, infelizmente, não trouxe aos jurados as testemunhas e deixou nós apenas com as testemunhas de defesa. Ressaltando que todas as testemunhas que, segundo a acusação, teriam visto, são testemunhas parentes da vítima e que têm interesse direto na condenação do meu cliente. A acusação espera que o réu pegue até 15 anos de prisão. A gente pede a condenação com base no homicídio duplamente qualificado, que é o motivo fútil e de uma forma que impossibilitou a defesa da vítima. Pela primariedade técnica do réu, a gente entende que ele deve pegar uma pena de 14, 15 anos. Infelizmente, a legislação brasileira é falha. A família nunca vai se conformar com isso, mas é o que a gente pode conseguir pela atual lei penal. A família da vítima pede por justiça. Que seja feita a justiça. Nós estamos muito confiantes que vai dar certo. Bom, logo depois que foi gravada essa reportagem, o julgamento seguiu ao longo da tarde, terminou agora há pouco, como a gente disse no início dessa reportagem, com a condenação do Alessandro por 12 anos de cadeia em regime fechado. O advogado Fábio Gama, que defende o réu Alessandro Pereira dos Reis, informou que vai recorrer da sentença. E hoje à tarde, um caminhão perdeu os freios e invadiu uma casa no bairro Aparecida, em Campestre, no sul de Minas. O imóvel ficou bastante danificado. Segundo a polícia militar, mãe e filha estavam na casa, mas por sorte sofreram ferimentos leves. Elas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro da cidade. A mulher, de 38 anos, contou aos policiais que estava na sala na hora do acidente e que a filha, uma adolescente de 15 anos, estava em um dos quartos. A polícia militar informou também que a estrutura da casa ficou comprometida. O caminhão já foi removido do local. Naturalmente, nós falamos que elas deram sorte porque não aconteceu nada de mais grave, poderia ter sido uma tragédia, sem dúvida, muito maior. O Brasil está entre os 10 países que mais sofrem com ataques cibernéticos. É o 7º, segundo um ranking. Mas quais são os crimes virtuais que os brasileiros estão mais expostos? É o que você vai saber agora. Cansada de ir até o banco, enfrentar filas e gastar tanto tempo, Sara decidiu fazer as transações bancárias apenas pelo celular. Pelos aplicativos, ela encontrou facilidade até mesmo nas compras. Nem telefone faço mais, é tudo no aplicativo. Mas tanta modernidade trouxe, além do conforto, muita dor de cabeça. Foi justamente em uma compra online que a aposentada teve a conta clonada. E o dinheiro da aposentadoria foi parar nas mãos de criminosos. Fui ver meu extrato, de repente eu vi que não tinha nada. Eu fiquei assustada, né? Daí fui ver o que havia acontecido, liguei para o banco e depois, algum tempinho, eles confirmaram que tinha sido clonado o cartão. Mas Sara não foi a única vítima desses criminosos que se escondem pela tela de um computador. Um levantamento feito por uma empresa de segurança digital mostrou que até março deste ano, cerca de 80 mil pessoas foram lesadas financeiramente por crimes cibernéticos. Cresce cada vez mais porque cada vez mais a nossa sociedade ela está digital. Cada vez mais realizamos transações já sem o papel, por meio da tecnologia. Então, estamos toda hora produzindo muitos mais dados. E toda hora tem novos, vamos dizer assim, oportunidades desses criminosos conseguirem ter acesso a esse dado. Entre os principais meios usados por criminosos para roubar os dados estão 3 principais. Roubar os dados através de aplicativos, receber e-mail com link criminoso
e vazar dados de cartões de créditos de sites de compras. Ofertas de eletrônicos, de televisões, home theater, essas coisas, você recebe no seu e-mail ofertas dessas grandes lojas de magazine falando de caiu para 1/3 do preço, né? Aquelas coisas tipo quase um milagre. Aí tá te convidando, você clica, você acredita que está navegando num site legítimo daquela grande loja, só que ele é um site falso. Você finaliza a compra com o seu cartão, você recebe todo um pedido, mas aquele dado, aquela compra, ela não existe. Você acabou de passar os seus dados para um site falso. Sabe aquelas compras online? E-mails de origens duvidosas? Ou até mesmo a agilidade de usar aplicativos ao invés de ir até uma agência bancária? É preciso tomar cuidado. Muitas pessoas se adaptaram à tecnologia para otimizar o tempo e tornar as coisas ainda mais simples. Mas o que era para ajudar no dia a dia acabou se tornando uma armadilha para quem está conectado. Por exemplo, sabe aquela simples compra online, onde você digita os dados pessoais e do cartão? Ao mesmo tempo, um hacker pode estar copiando as informações para clonar a sua conta. Você recebe muitas vezes algum e-mail com algum link para você clicar. Clicou, você comprometeu, na verdade abriu uma vulnerabilidade na sua máquina e comprometeu o ambiente. E esse aplicativo que você acabou de baixar e executar, ele começa a criptografar todo o seu disco. Mas nem sempre quem rouba os dados da vítima é quem usa para fazer compras. Segundo o especialista, há um mercado por trás, onde informações bancárias são vendidas para quadrilhas. Essa base de dados que o criminoso coleta, ele vende no mercado paralelo. Para tentar diminuir o número de ataques virtuais, as empresas estão cada vez mais investindo em sistemas de segurança para proteger os dados dos usuários. Mesmo assim, a situação preocupa. Em 2017, cerca de 62 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de ataque. Sara jamais pensou que iria passar por essa situação, mesmo tomando cuidado. Fiquei assustadíssima, porque já haviam contado, né, que alguns já haviam sido clonados. Nunca imaginei que o meu um dia seria clonado. A vítima teve o dinheiro ressarcido pelo banco, mas o constrangimento e medo de passar por isso novamente são inevitáveis. Então, o que fazer para evitar cair na mira desses criminosos virtuais? Cuidado com os aplicativos que você baixa, dessas stores, dessas lojas. Muita atenção com o que você clica e por onde você navega. Por quê? Você pode receber essas ofertas hoje de todos os canais que você possui. Mas e se mesmo assim acabar sendo uma vítima? O que o cliente deve fazer? O especialista alerta. De pronto, ligar para o seu cartão de crédito e para o banco e alterar todas as senhas, bloquear, porque isso é muito rápido. Na hora que você identifica, você tem que agir muito rápido, porque o criminoso também está agindo muito rápido. Hora do giro com informações de outras regiões do estado nessa terça-feira. Em Uberaba, uma criança ficou ferida depois de cair de uma bicicleta no bairro Leblon. Segundo testemunhas, o menino estava brincando sozinho quando bateu no meio-fio e a bicicleta quebrou. Ele teve o tórax perfurado por uma das peças da bicicleta e foi atendido pelo SAMU e encaminhado para uma unidade de saúde. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Em Belo Horizonte, 2 homens foram presos em flagrantes, suspeitos de furtar produtos em uma locadora de materiais de construção. As imagens do circuito interno mostram um momento em que a dupla usa uma barra de ferro para arrombar os 2 portões que dão acesso à loja. Eles saíram do local levando 4 equipamentos que foram escondidos em um lixão. A polícia prendeu os homens a poucos metros do local. De acordo com os militares, eles têm várias passagens por furto e roubo. De Belo Horizonte, Regiane Moreira.
Em São João do Manhuaçu, no leste do estado, um homem de 66 anos morreu a pauladas na casa onde morava. João Geraldo Pereira foi agredido por duas pessoas, um jovem de 20 anos e uma mulher de 31, que foram presos logo em seguida próximos ao local, com os pés e as roupas sujos de sangue. A motivação do crime teria sido um soco que a vítima teria dado em um dos suspeitos. No local do crime ainda foi encontrada uma madeira, que pode ter sido utilizada como arma. Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade. De Governador Valadares, Marcos Guimarães. Você que está em casa tem acompanhado ao longo dessas 2 últimas semanas as informações sobre uma espetacular promoção que a Rede Mais está trazendo para você e que te dá a possibilidade de ganhar R$3 mil por semana e R$50 mil ao final desse prazo da promoção, que termina no dia 2 de junho. É uma promoção exclusiva para as pessoas que assistem a programação da Rede Mais Record TV no sul de Minas, na Zona da Mata e no norte de Minas Gerais. Então é uma promoção restrita a pessoas dessa região, que podem ligar para o número que vai aparecer na sua tela, na informação que o Tibé vai passar para você. Eu aconselho você a anotar esse número, a fazer a ligação, esperar até o final da chamada, o número está aí, 049-499-8401-1115. É um número longo, comprido, então você precisa anotar, mas não deixe de ligar, porque as pessoas que estão ligando, elas estão ganhando. Nem que seja uma experiência, logo na ligação, que vale mais do que o que custa a ligação, mas ela concorre à possibilidade de levar R$3 mil por semana no sorteio pela Loteria Federal e R$50 mil ao longo da promoção, ao final da promoção, no final de 2 meses. E ainda tem a possibilidade da gente escolher essa pessoa, uma dessas pessoas, para vir aqui participar de brincadeiras com o Tibé durante o balanço geral de sexta-feira. Sexta-feira passada já teve uma das nossas telespectadoras aqui, sexta-feira que vem outro que nós já selecionamos e o próximo pode ser você também. Então não deixe de ligar, não deixe de participar, 049-499-8401-1155. Você acompanha agora a chamada com Fabiano Tibé. O que você faria com R$50 mil, hein? Com R$50 mil eu compraria minha casa. Terminaria de pagar minha faculdade. Eu ia comprar uma casa, um carro. A Rede Mais está trazendo uma novidade incrível para você que acompanha a nossa programação. É a promoção Muito Mais Prêmios. É a sua chance de ganhar dinheiro se divertindo. São 8 prêmios semanais de R$3 mil e um prêmio de R$50 mil. E ainda pode ser escolhido por nossa produção para participar aqui ao vivo de brincadeiras do Balanço Geral. Tá esperando o quê? Ligue agora! Nosso próximo assunto envolve polícia e política. A Polícia Federal em Belo Horizonte abriu inquérito para investigar o ataque contra o prédio da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A confirmação da investigação foi feita nesta segunda-feira pela Polícia Federal na capital mineira. Por questões de segurança, a assessoria do STF alegou que não pode fornecer informações sobre o assunto. Na última sexta-feira à tarde, a fachada do prédio onde a ministra tem um apartamento foi pichada com tinta vermelha. O ato de vandalismo ocorreu um dia depois do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, determinar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidente do STF deu voto de desempate contra o pedido de habeas corpus que tentou derrubar a prisão do petista. A votação no STF terminou com um placar de 6-5. Eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá.
O imóvel foi dado ao petista pela empreiteira OAS, que em troca conquistou contratos irregulares na Petrobras. O ex-presidente foi preso no sábado à noite e está cumprindo pena numa cela especial da Polícia Federal em Curitiba. A assessoria de imprensa da Polícia Federal confirmou que um inquérito foi instaurado e diligências estão sendo realizadas para apurar a autoria e materialidade dos fatos. Vizinhos relataram que 4 ônibus teriam parado aqui na porta do prédio. Pessoas desceram dos veículos e jogaram tinta na fachada. Em rede social, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra assumiu a autoria do ataque. Já o coordenador do movimento em BH confirmou a participação no ato, mas não confirmou a participação na pichação. Isso é de uma estupidez sem tamanho, né? Muito estranho pessoas que lutam pela democracia de um país quererem calar a presidente do Supremo Tribunal Federal. Estando ou não em concordância com ela, no mínimo, a gente tem que respeitar. Você sabia que todo ex-presidente da República tem algumas regalias, como é o caso de assessores e carros pagos pelo governo? Só que com a prisão, o ex-presidente Lula pode até perder esses benefícios. Mesmo preso, o ex-presidente Lula tem assessores pagos pelo Palácio do Planalto. A prerrogativa é oferecida a todos os ex-presidentes da República. A lei, que foi regulamentada pelo próprio Lula, diz que, terminado o mandato, todo ex-presidente poderá ter permanentemente 4 seguranças, 2 carros com motoristas e 2 assessores à disposição dele. Eu vou achar estranho se ele ficar na cadeia e manter com assessor, na minha ignorância jurídica. A lei diz ainda que os servidores e os motoristas poderão ser escolhidos pelos ex-presidentes e serão pagos pela Casa Civil. Como o ex-presidente Lula não tem mais como fazer uso de toda essa estrutura, o presidente Michel Temer estuda cortar esses benefícios. Mas para isso, primeiro pediu um parecer técnico para o Departamento Jurídico da Casa Civil. Hoje, os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff têm essa regalia. E o PEN, Partido Ecológico Nacional, apresentou hoje ao Supremo Tribunal Federal um pedido para adiar o julgamento da ação sobre a prisão em segunda instância. O processo, que em tese beneficiaria o ex-presidente Lula, poderia voltar à pauta do STF amanhã, às 2h da tarde. Essa era, inclusive, a expectativa em Brasília. Só que um pedido de liminar havia sido feito pelo próprio PEN no processo relatado pelo ministro Marco Aurélio Mota. Apesar de o processo não ter sido incluído na pauta de amanhã, Marco Aurélio sinalizou que iria pedir a inclusão dele entre as ações do julgamento nessa quarta-feira. Só que mais informações sobre a sessão de amanhã no Supremo Tribunal Federal, sobre esse assunto e os demais assuntos ligados à prisão do ex-presidente Lula, você vai ver logo mais às 9h45 da noite no Jornal da Record. O secretário de Desenvolvimento Social de Juiz de Fora, Abraão Ribeiro, foi exonerado. A publicação foi feita hoje no Diário Oficial da cidade. Segundo a Prefeitura, o pedido de afastamento veio do próprio secretário. Quem ocupa o lugar dele, na verdade, é a subsecretária de Gestão do Sistema Único de Assistência Social e Inclusão Socioprodutiva da cidade, que é a Tami Claré. O Diário também divulgou a nomeação do superintendente da FUNALFA, melhor dizendo, Rômulo Veiga, para ocupar interinamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Juiz de Fora. Ele vai acumular as 2 funções até a nomeação definitiva de um titular. Pela primeira vez, as eleições na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, a FEComércio, terá uma chapa de oposição. O lançamento foi feito em Belo Horizonte. A ideia de uma nova diretoria agradou a empresários do Estado. As eleições serão no mês que vem. A proposta da possibilidade de uma nova diretoria da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais foi apoiada pelo Sindicato do Comércio de Poços de Caldas. É um trabalho forte que vai ser feito para filiar mais sindicatos, fortalecer a federação com Minas Gerais todo. Esse é o maior objetivo. Essa é a primeira vez em 80 anos que a eleição para a diretoria da FEComércio terá uma chapa de oposição. Empresários de todas as regiões de Minas Gerais lançaram em Belo Horizonte a chapa Renova. Ela é liderada pelo presidente do Sindicato de Lojistas da capital,
capital, Nadim Donato, e pelo presidente do Sindicato de Comércio de Juiz de Fora, Emerson Belotti. Tudo tem que obedecer um ciclo, né? Já se passaram 8 anos, né? O atual presidente já cumpriu esse ciclo. E a renovação é importante justamente para que os empresários mineiros, né, possam ter outros horizontes, né? Então a renovação ela precisa acontecer de 8 em 8 anos. E essa é uma das metas do Grupo Renova. De acordo com o Emerson, a criação da chapa vem da necessidade de mudança e renovação dos ideais da federação. Hoje, 40 sindicatos de todo o estado estão filiados à FEComércio. O número é considerado pequeno. É importante que o empresário do comércio participe da vida de um sindicato, né, porque ela interfere na vida da federação e, posteriormente, também na vida política de Minas Gerais. Então, os empresários precisam participar mais dos seus sindicatos, saber em quem seu presidente está votando na Federação do Comércio, para saber se os caminhos estão sendo bem conduzidos. Os votos do sul de Minas serão decisivos na eleição mais disputada da FEComércio. Isso porque empresários de 5 cidades vão participar da votação que acontece no dia 16 de maio. Varginha e São Lourenço também devem votar na oposição. Pelo menos um sindicato de cada município já declarou apoio à nova chapa. Acho que Minas precisa interiorizar de todo modo, né? O sul de Minas, Zona da Mata, Norte de Minas, o Triângulo e todas as regiões. Eu vejo que o estado de Minas Gerais pode ter muita contribuição da Federação do Comércio, né? Principalmente político. Por isso que a gente precisa mudar a federação para que isso tudo possa acontecer com mais rapidez. Entre o empresariado, a ideia de mudança também foi bem recebida. Nossa cidade estando forte, também poderemos colaborar com a região. E uma região fortalecida vai dar um salto de qualidade muito importante na nossa querida Minas Gerais. Uma renovação no momento para o nosso país é muito importante. O atual presidente da FEComércio, Lázaro Luiz Gonzaga, está no seu 3º mandato e vai concorrer à reeleição. Ele enfrenta um processo judicial por suposto desvio de recurso da instituição. Por meio de nota, a atual diretoria informou que foi renovada em 2010, quando a chapa foi reeleita, e que todas as prestações de contas foram feitas. Ainda de acordo com a nota, o aumento de sindicatos filiados foi um resultado do importante trabalho desenvolvido na federação. O governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado, a CODENGE, prorrogou as inscrições para o Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro, o PRODAM. A iniciativa é para financiar a produção cinematográfica no estado. Para esse ano, há novidades nesse programa que agora vai financiar curta-metragens e também os arranjos produtivos locais que contemplam produções feitas exclusivamente em cidades do interior de Minas Gerais. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual e também a Secretaria de Estado de Cultura, vai disponibilizar ao programa 16 milhões e meio de reais. O edital com todas as informações, e isso interessa especialmente aos pequenos produtores de vídeo do estado, as produtoras que estão especialmente nas cidades do interior do estado. Então todas as informações estarão disponíveis no site da Codemig, que aparece agora na sua tela. As inscrições terminam no próximo dia 16 de abril. Agora a previsão do tempo e um breve intervalo. O assunto agora é saúde. O número de picadas de escorpião no Brasil cresceu 10 vezes desde o ano 2000, portanto, nos últimos 18 anos. E as mortes também aumentaram. A explicação pode estar no avanço das áreas urbanas sobre as áreas rurais, mas algumas medidas podem evitar a multiplicação do animal.
O perigo está onde menos se espera e um descuido pode levar à morte. O escorpião amarelo, que é o mais comum no Brasil, tem menos de 10 centímetros, mas um veneno poderoso, pior que o das aranhas, o que justifica o máximo de cautela. Um ambiente com alta infestação ou com informações de infestação, as pessoas devem olhar principalmente dentro de sapato, na roupa de cama, lençol, toalha, tapete, carpete, porque esses animais vivem escondidos. São cuidados para não entrar para uma estatística assustadora. O número de picadas de escorpião em todo o país aumentou 10 vezes entre o ano 2000 e 2017. Pulou de 12.500 ocorrências para 125.000 no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. As mortes cresceram ainda mais. O número de vítimas saltou de 12 para 184 por ano nesse mesmo período. Em setembro do ano passado, uma menina de 4 anos morreu depois de ser picada por um escorpião na escadaria de uma igreja em Araçatuba, interior de São Paulo. Em Lagoa Santa, Minas Gerais, a vítima foi um menino de 6 anos. Roger Samuel Pereira estava brincando no quintal da casa da avó quando foi picado no pé. Mas o que explica o aumento na proliferação desse aracnídeo e no número de vítimas? O avanço da cidade sobre as áreas verdes está na origem do problema. Com a destruição do ambiente verde, da área verde nos entornos das grandes cidades, você teve uma destruição do habitat desse aracnídeo. Então esse animal é expulso do seu habitat natural, mas ao mesmo tempo, com as edificações humanas, você tem o aparecimento da principal fonte de alimento do escorpião, que são as baratas. Onde há acúmulo de lixo, a infestação aumenta, pois atrai a principal presa dos escorpiões. Eles se adaptaram muito bem aos ambientes urbanos devido às condições favoráveis de sobrevivência. Por isso, não dá para facilitar nos ambientes que podem servir de abrigo para os bichos. Uma atividade que podemos diminuir a ocorrência desses aracnídeos na residência das pessoas é a gente acondicionar muito bem o lixo, a gente não deixar a louça amanhecida de um dia para o outro. Além de encontrar alimento farto nesses ambientes, o escorpião não tem predadores na cidade. E o tipo de reprodução dessa espécie favorece a proliferação. A fêmea do escorpião amarelo não depende da fecundação de um macho para gerar filhotes. Ela faz isso sozinha. Essa reprodução é conhecida como partenogênese. Em esconderijos pelas ruas, terrenos baldios, no meio de entulho e construções. Da periferia a áreas nobres como esta em São Paulo, os moradores sofrem com a invasão dos escorpiões. Os pequenos invasores sobem paredes e entram em apartamentos. É preciso viver com janelas, portas e ralos fechados. E não há lugar seguro. No Mato Grosso do Sul, uma mulher foi picada dentro do banheiro de uma maternidade, pouco tempo depois de dar à luz. Por sorte, o animal não era peçonhento. Em Bauru, moradores flagraram pelo menos 50 escorpiões no muro de um cemitério. Os escorpiões recolhidos pelas prefeituras no interior de São Paulo são trazidos para este laboratório do Instituto Butantan. Nessas caixas existem 13.000 escorpiões para extração de veneno e produção de soro. É o remédio que pode salvar uma pessoa de consequências mais graves. A dor de uma picada é muito forte e se espalha para outras partes do corpo. O escorpião tem um veneno neurotóxico que atinge o sistema nervoso e, nos casos mais graves, pode provocar convulsão, insuficiência cardíaca e edema pulmonar. Crianças e idosos são as principais vítimas fatais, porque o sistema imunológico deles não está preparado para reagir. Os mais suscetíveis são as crianças e os idosos, mas qualquer pessoa pode ter esse agravamento. Você tem registro de óbito de adultos de 30, 40, 20 anos. O importante é levar qualquer vítima imediatamente para o hospital. Para aliviar a dor, a recomendação é fazer uma compressa morna na região da picada, mas nunca usar torniquetes para estancar o veneno. Isso impede a circulação do sangue e pode provocar necrose da área atingida. Se possível, é bom capturar o escorpião, mas sempre com muito cuidado.
Então, às vezes, a pessoa não tem a prática, ou não tem a coragem, tem medo, não tem jeito para pegar o animal, tem que pegar vivo porque é importante, mas às vezes o perigo do acidente é muito maior. Você fala isso por experiência própria, né? Sim, já levei uma picada, é muito dolorido, dói demais, dói muito. A bióloga dá uma dica para quem não tem um instrumento propício para capturar o bicho. Emboca um vidro em cima dele, empurra com um gravetinho para dentro do vidro, não deixar ele fugir, melhor ainda, porque ele pode sair, ele pode pegar outra pessoa e ele também pode se reproduzir e aumentar a população dele ali. Ainda falando de saúde, cerca de 35 milhões de brasileiros têm algum tipo de problema de visão, entre eles a própria cegueira. Mas mais da metade dos casos pode ser evitado com o diagnóstico precoce. No Abril Marrom, que é o mês de prevenção às doenças oftalmológicas, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora ofereceu hoje 300 exames de graça. Silvia perdeu a visão aos 26 anos. Ela nasceu com catarata congênita e depois de uma cirurgia teve complicações. No meu caso, foi descolamento de retina que eu perdi a visão. Descolou. Você chegou a fazer alguma cirurgia? Cirurgia no Hilton Rocha, mas não deu certo. Na época em que ficou cega, Silvia trabalhava como funcionária pública em Carangola, na Zona da Mata. O problema de saúde e a necessidade de se adaptar fizeram com que ela perdesse o emprego. Tinha 2 filhos, eu tinha só 2 filhos na época. Trabalhava numa prefeitura, funcionária pública, concursada da prefeitura. E quando eu perdi a visão, eu fiquei assim, perdida, né? Hoje, com 48 anos e aposentada, Silvia lembra do período difícil e da fase de adaptação. Eu tive que aprender a locomoção, que é usar a bengala na rua, que é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que o cego tem que fazer, é ser independente, né? Buscar independência através da bengala. Foi muito difícil. Aprendi o braille também e aprendi também a informática. Foram 3 coisas que me ajudou muito. A aposentada não é a única da família a ter problemas de visão. Ela tem 3 filhos e ensinou a eles desde cedo a importância da prevenção. A catarata, ela aparentemente ela é uma coisa assim, simples, mas as pessoas não entendem que a catarata senil é da idade. Na velhice ela é fácil de você eliminá-la, mas a catarata congênita, aquela que é hereditária, que você nasce, ela é muito complicada, porque ela já tem um histórico da família. Silvia faz parte de uma estatística preocupante. No Brasil, as estimativas são de que 35 milhões de pessoas têm algum tipo de problema de visão, incluindo a cegueira. Segundo os médicos, desse total, 60% dos casos poderiam ser evitados com exames periódicos e diagnóstico precoce. Hoje a gente tem uma triste estatística e no Brasil mais de 1.200.000 pessoas cegas, sendo que 80% dessas doenças poderiam ser evitadas se tivesse feito o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Os médicos estão preocupados com o número de cegos no país. Às vezes a criança está com 3, 4 anos, não enxerga de um olho. Ela não vai falar com a mãe dela, com o responsável. Então, às vezes descobre com 10 anos, com 15 anos, às vezes entra num concurso público, vai aferir a visão aí que descobre que não enxerga de um olho. Então é muito triste. A realidade, a gente vê mesmo nos consultórios, a gente pega qualquer idade, a pessoa às vezes descobre, às vezes dentro do consultório, que não enxerga de um olho. Para marcar o Abril Marrom, mês de prevenção às doenças oftalmológicas, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora ofereceu 300 exames de graça. Jânio é garçom e leva a sério o cuidado com a saúde. Ele aproveitou a campanha preventiva para fazer o teste de acuidade visual. Para evitar doenças piores, no caso de perda da vista, né, a cegueira total, o início do glaucoma, as pessoas praticamente evitam ir ao médico. Muitas pessoas só vão ao médico quando está em situação pior. Marcelos também aproveitou a iniciativa. Eu resolvi procurar porque eu tenho dificuldade de leitura. A visão baralha, fica turva, então eu resolvi participar para me ver o que eu poderia fazer. Vera tem astigmatismo e usa óculos há 5 anos. A aposentada faz exames frequentes e ficou feliz ao ver que está enxergando bem. De ano em ano, entendeu? Eu vou ao médico, entendeu? Fazer os exames, se for necessário, né?
Mas faz a prevenção mesmo. Com certeza. Exames simples podem ajudar a identificar problemas de visão que podem levar à cegueira. O olho é um órgão tão pequeno, mas ele é acometido com quase 3.000 doenças oculares. A maior causa de cegueira é a catarata. A nossa sorte é que é uma cegueira reversível. Você opera, a visão restabelece. Agora, o grande problema é o glaucoma, que é uma doença silenciosa. Ela não tem sintoma. Você aumenta a pressão dos olhos, vai afetando o nervo óptico e vai perdendo a visão cronicamente. Os cuidados com a visão são importantes também na infância. Por isso que a gente chama atenção naquela fase pré-escolar, que passou dos 7, 8 anos, às vezes você não tem muito o que fazer se a pessoa tem uma lesão de um dos lados. Então tem que chamar a atenção dos pais responsáveis para levar a criança naquele pré-escolar, para evitar um dissabor aí, de chegar lá com seus 10, 15 anos e não estar enxergando de um olho e não tem como a gente fazer nada. Imaginem esse tanto de gente com problema de visão no país e as nossas cidades, especialmente as cidades maiores, né, que deveriam ser pensadas de uma forma mais planejada, são cidades sem acessibilidade alguma. A gente não tem no Brasil preocupação com calçadas com piso tátil, prédios públicos com acessibilidade, absolutamente nenhuma preocupação com as pessoas que precisam de um pouco mais de acessibilidade. Próximo assunto, faltam mais de 3.000 leitos de UTI neonatal no país. Os números são de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em Minas, segundo o levantamento, o déficit é de quase 200 leitos. Os irmãos Alice, Alan e Antônio nasceram prematuros e foram direto da sala de parto para a UTI neonatal de um hospital particular em Belo Horizonte. A estrutura salvou a vida dos bebês. Com certeza a estrutura do hospital e da UTI neonatal foi primordial para que eles pudessem estar aqui hoje com a gente. Andréia conta que ao chegar na recepção do hospital, a primeira notícia não foi boa. Eu ouvi a enfermeira falando, não tem leito para os 3. Aí uma enfermeira olhou para a outra e falou assim, não, nós vamos ter que conseguir. Porque eu cheguei lá de surpresa, um parto quase nascendo e 3 prematuros, né, de 33 semanas. A família de Andréia teve um final feliz, mas a falta de leitos de UTI neonatal é uma realidade. Existe uma carência de mais de 3.000 vagas em todo o Brasil. É o que aponta um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E aqui em Minas não é diferente. O Hospital Sofia Feld, aqui na capital, ilustra bem o que mostra a pesquisa. A maternidade, que é a maior do país em número de partos, tem hoje 7 dos seus 41 leitos de UTI neonatal desativados. E o motivo é a falta de verbas. Berços e incubadoras estão encostados pelos corredores. Mesmo com dificuldades, o hospital, que atende 100% pelo Sistema Único de Saúde, recebe pacientes da capital e de outros 300 municípios mineiros. Todo dia eu tenho que recusar vagas para crianças, partos, né? E que a criança precisa de CTI. Isso, do ponto de vista ético, dói muito, porque você tem um espaço físico, você tem os equipamentos, você tem até os trabalhadores. Mas porque você não está conseguindo pagá-los direito, eles não estão atendendo toda a demanda que tem. E também a falta de insumos. No hospital encontramos mães que, ao lado dos filhos, lutam e dependem da estrutura da UTI para voltar para casa. Eu não gosto nem de imaginar o que seria sem a UTI. Eu sei de falar que ela, hoje, eu costumo dizer aqui para as meninas que elas são a primeira mãe que a minha filha teve. Porque isso aqui salvou a vida da minha filha. É muito importante as UTIs neonatal, principalmente para nós mães e para os bebês. Porque sem as UTIs, muitos bebês vão vir a óbito e a recuperação é outra coisa quando a mãe está perto e realmente é lamentável. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais rebate o levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e diz que em Minas Gerais não há qualquer déficit de UTI neonatal. Ainda segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os atuais 575 leitos são suficientes para atender a população. Agora um breve intervalo, a gente volta já já.
O Atlético já voltou aos treinos depois de perder a final do Campeonato Mineiro para o rival Cruzeiro. O time alvinegro está de olho na Sul-Americana. Sem tempo para lamentar, para o Atlético, que fica da perda do Campeonato Mineiro, é uma lição. Ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de controle, né? A gente acabou tendo um certo descontrole emocional em determinados momentos ali, porque houveram provocações e a gente acabou caindo nesse tipo de situação. Vem pela frente a Copa Sul-Americana. A gente sabe a dificuldade que é disputar esse tipo de competição, né? Ainda mais no modelo que ela é disputada, né? Todas as fases são mata-mata, então todo jogo é decisivo, todo jogador gosta de disputar esse tipo de competição. Em busca de mais um título continental, o Galo tem um trunfo: a experiência. A maneira que é jogado esse tipo de jogo, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, às vezes são jogos mais físicos, mais pegados, às vezes um pouco mais de contato, então passar toda essa vivência que a gente tem, né? A equipe se preparou para esse momento, tá evoluindo e está bem preparada para esse tipo de competição, está numa crescente e eu tenho certeza que esse início de Sul-Americana, neste ano, a equipe vai começar com o pé direito. E o presidente Sérgio Sete Câmara voltou a falar que o time está em busca de reforços. Nós estamos de olho no mercado, obviamente vamos buscar aqui e ali algum reforço para qualificar o elenco, mas eu quero crer que nós estamos no caminho certo. Eu não vou ficar citando nomes aqui, né? Mas obviamente nós estamos aí buscando jovens que sejam promessas e que possam vir numa condição, né, não tão pesada quanto esses chamados medalhões. Se você for buscar hoje um jogador no mercado aí desses tidos como medalhões, aí fica complicado, porque acredito que não tem nenhum time no Brasil que tenha, quer dizer, tirando o Palmeiras, né, que tenha condição de fazer isso. Do lado do Cruzeiro, o clima está mais tranquilo. O time só volta a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, no jogo já contra o Grêmio. E hoje teve novidade na Toca da Raposa. A diretoria celeste anunciou a contratação do lateral esquerdo Patrick Bray, de 20 anos. Patrick foi um dos destaques do Campeonato Mineiro, atuando pelo Tupi de Juiz de Fora. O vínculo do jogador com o Cruzeiro será de 3 anos. Patrick foi revelado pelo Vila Nova de Goiás e era pretendido por outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. E depois da polêmica final do Campeonato Paulista, o Palmeiras boicotou a festa de premiação e não enviou um representante sequer. O Verdão dominou a seleção do campeonato, que teve como revelação um jovem talento do Santos. Gravata borboleta, terno alinhado. A mãe me ajudando sempre, né? E ela ajudou também a escolher a borboleta. Rodrigo, 17 anos, atacante do Santos. A revelação do Paulistão. Na primeira competição profissional, sabia que ele teve de faltar algumas aulas para jogar? Pois é, ainda é estudante do ensino médio. Tive que faltar hoje também, né? Para vir para a festa. Mais uma vez, os professores compreendeu e eu fico feliz com isso. O Rodrigo não entrou na seleção do campeonato, mas o zagueiro Balbuena e o meia Rodriguinho, sim, os únicos escolhidos para representar o Corinthians, o time campeão. Só tenho a agradecer a toda aquela festa que fizeram pra gente e agora todo mundo comemorando, né? A seleção teve 8 jogadores do Palmeiras, o vice. Nenhum apareceu, nem o técnico Roger Machado, escolhido o melhor da competição. Mas o Fábio Carilli veio. Afinal, ele já é bicampeão paulista com 2 campeonatos disputados. E ainda tem um Brasileirão no currículo. É ou não é uma ascensão fenomenal essa do Fábio Carilli? Dias atrás ele completou 1 ano como técnico de futebol e já tem mais títulos do que muitos outros profissionais que estão na área há bastante tempo. O Tite, por exemplo, hoje na seleção brasileira só ganhou 1 paulista. Assim como o Emerson Leão, o Mano Menezes, o Oswaldo de Oliveira, o Levi Coupe, Felipão, nenhum. O sucesso do Carilli também pode ser medido pela quantidade de microfones. O dia é bastante agitado, atendendo bastante a imprensa. Mas ele já se acostumou com a rotina, sabe? Afinal, isso também cansa. É de tirar o sono. Ontem fui para casa, tentei dormir, não consegui, mas fiquei em casa e hoje atendendo a imprensa. Mais notícias dessa terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.